Ser autista é fácil neste mundo? Eu, como autista, posso te contar, verdadeiramente e com toda a sinceridade do meu coração, não é. Nascer autista num mundo cruel, insano, onde tudo é julgado que é diferente, onde cria um julgamento, discriminação para tudo. Se é loira, é burra, aí depois negro vem o racismo. Se é daquela cor é assim, se é gordo julgam se é magro, julgam se tem beleza, julgam se tem dinheiro, julga se é pobre, julga num mundo onde só existe julgamento, discriminação, maldade, ódio, raiva, vingança, guerra, destruição, pobreza, miséria, escassez e demência. Ser autista no meio de tudo isso não é muito fácil. Não é compreensível, porque a gente olha para as pessoas e eu não entendo porque as pessoas julgam pela cor, pela raça, aí depois pelo idioma, pelo estado, pelo país. Tudo ao redor é julgado. Aí se ele tem aquela religião é julgado, se ele acredita naquele Deus é julgado, se vai naquele lugar é julgado, se faz isso é julgado, se trabalha naquilo é julgado, se tem uma pessoa que se diverte, tem orgasmo, gozo e sai pra transar é prostituta. Tudo tem julgamento. A pessoa não pode ser ela nesse mundo porque julgam o tempo todo. Se você é diferente é julgado, se tu pensa diferente é julgado, tu é estranho. O tempo todo as pessoas estão no julgamento. As religiões e as igrejas, tudo ensina julgamento. Se tu não tem filho, tu é julgada. Eu, como autista, fui cobrada pela minha família, porque eles sabiam que eu era a pessoa mais equilibrada da minha família. E sempre me cobraram, porque eu fui casada por 13 anos. E eles queriam um filho. Eu nunca quis ter filho. Eu já via demência e a loucura, que era só a minha família e tudo que estava ao meu redor. E eu trabalhei com crianças, eu trabalhei em colégio, fui assistente de professores no convento. Então eu trabalhei com crianças, trabalhei em creche, trabalhei em orfanato. Eu só vi demência e loucura dos pais. As crianças tudo mal educadas, mimadas, dramáticas e criadas por pais insanos e loucos. E depois querem que o colégio, as pessoas de fora dêem educação para os filhos. Hoje eu converso com as pessoas, eu atendo, elas não têm educação. São tudo mal educadas, grossas e estúpidas. Mas não aprenderam nada, porque gentileza, amabilidade e gratidão já vem do berço. Mas se não tem isso em casa, o que quando crescer vai ser o quê? Pessoas amargas, estúpidas e grossas. E te maltratam, te julgam e te condenam. O tempo todo. Aí quando tu mostra uma realidade, como acontece pra mim, que às vezes as pessoas vêm, pedem contribuição, porque eu atendo, oriento, e aí as pessoas começam a ser grossas e estúpidas, te maltratam, te julgam, e eu tô mostrando uma realidade, tô ensinando a pessoa a ter educação. As pessoas sexualmente não sabem nem o que estão fazendo, estão despreparadas sexualmente. Mulheres que nunca tiveram um orgasmo, sexualmente vão lá na cama, abrem as pernas e dão pro cara pra ter um relacionamento. Peguei todos os tipos de caso que chegaram pra mim. Pergunto pra mim, o que tu tá fazendo lá? Ah, não, eu achei que era assim, pra ter um relacionamento, abro as pernas, dou pra tu. Sente alguma coisa? Nunca senti nada. Nem sei o que eu tô fazendo lá. Despreparada sexualmente pra um relacionamento. Porque compraram o ponto de vista que tu tem que casar, que tu tem que ter um relacionamento, senão tu vai ser uma solteirona, uma vergonha na sociedade. Como autista, pra mim, isso é cruel. Porque se eu quero ser eu não sou obrigada a casar, a ter filhos. Eu posso viver a vida que eu escolhi, é divertida pra mim. Mas nesse mundo tu tem que casar, tu tem que dar um neto pros teus pais, tu tem que fazer os outros felizes, agradar eles, viver a vida que eles querem que tu viva. Como autista não é fácil pra mim. Ou como eu vejo a insanidade desse mundo. As pessoas têm os animais, eles botam preso a uma corrente. Que o cachorro tem que ficar correndo ali 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Por que tu não vai tu ali e fica preso naquela corrente? Ou num lugar preso atrás de uma casa onde só vão lá, levam comida e limpam e esquecem que o animal existe. Há um cubículo lá, sozinho. Que sentido faz tu ter um animal? Vai tu e fica dentro de um quadrado. 24 horas do teu dia, no sol, na chuva, no calor e no frio. Comendo ração? E vivendo aquela vida sozinho, abandonado para ter um cachorro, pra quê? Pra te proteger do quê? Porque acha que tendo um cachorro vai se proteger de ladrões ou vai fazer companhia para sua vida, mas tem demência com aquele animal. Maltrata ele, não tem amor, não tem cuidado. Eu não tô dizendo que todos são assim, mas aonde tu caminha, vai nas favelas ou vai nos lugares, passa na frente da casa, às vezes tu vê isso. Os animais sofrendo. E como uma pessoa em sã consciência consegue conviver com isso?
com tantos maus tratos, e batem nos animais, judiam, aí na rua tu vê aquelas carroças, aqueles animais sendo açoitados, trabalhados, judiados, sacrificados, e ninguém sente nada. Eu morro de dor por dentro. Muitas vezes eu chorei muito. Eu viajei para o Nordeste, eu estava sentada comendo na mesa e debaixo da mesa apareceu um gato, morrendo de fome. Eu comecei a chorar na mesa, eu peguei a comida, e eu estava na época casada, e eu peguei a comida e ele ficou com vergonha de mim. Eu fui lá dar pro gato e fui buscar água. Eu disse pra ele, como é que eu vou comer com aquele animal se rastejando de uma mesa e os porcos ali sentados do redor comendo, esbanjando comida, e ninguém enxergou que aquele animal estava sofrendo. E muitas vezes eu estava parada em postos e eu via os animais sofrendo, eu ia lá, comprava comida e dava para eles. Dava para ver as costelas deles. A dor e a demência das pessoas é incrível. Eu fico comovida, eu chorava. Para mim, o Nordeste foi uma coisa bem triste de ter conhecido, porque eu vi muito sofrimento, muita dor, os animais sofriam muito. E não só no Nordeste, viajei para os outros lugares, morei na Argentina também, e morei num bairro que era pobre, era tudo assim. Então, morei em Porto Alegre também, trabalhei no Presídio Central das Mulheres, trabalhei num albergue. É de uma crueldade, de uma maldade que as pessoas são, que eu não consigo entender como alguém consegue ser tão cruel. Ou as pessoas, quando estão morando em bairros ou moram uma do lado da outra, as pessoas são barulhentas, colocam som alto, não percebem que existe outra pessoa que mora ao lado, não tem conscientização, fazem barulho, são escandalosas, chegam altas horas da madrugada, som alto, barulho. Tipo, como é que uma pessoa em sã consciência não percebe que existe outras pessoas que moram ao lado? Como consegue ser tão cruéis, tão maldosas, tão estúpidas, uma com as outras? Como autista, eu olho para isso e fico me perguntando como a outra pessoa não percebe que existe outras pessoas ao teu redor e que os animais são como você. Por que maltratar, por que destruir, por que prejudicar? Muitas vezes eu chorei vendo tanta maldade, tanta ruindade, tanta crueldade, porque eu sofri com isso. Fui maltratada, discriminada, me bateram, me julgaram, fui condenada por ser eu. Eu comprei muitas brigas como autista por falar a verdade na cara das pessoas. Eu nem sabia que eu era autista. Eu ia lá, falava tudo. Ou entrava nos ambientes, saía correndo, entrava em restaurante e não conseguia ficar lá. Era muita energia, era muita entidade, muito ser. E eu não sabia, eu me coçava, me arrancava, dizia, isso aqui tá sujo, eu quero sair embora, eu não quero ficar aqui, eu não quero... Eu saía dos lugares, eu gritava, eu chorava, eu não queria, eu largava as compras e ia embora. Eu tinha crises no meio das pessoas e eu tive que lidar com isso. As energias batem muito forte em nós. E aquilo incomoda, parece que querem entrar dentro da gente. Eu não tenho nem como explicar em palavras, mas a gente não se controla. Quando entra no lugar, eu saía correndo. E as pessoas morriam de vergonha sair junto comigo. Na época, o meu marido tinha vergonha. Porque eu saía correndo dos lugares, eu deixava ele lá. Eu entrava às vezes num lugar, num restaurante, olhava a comida, passava tudo ao redor, eu pegava e saía fora. Ele tava lá dentro, ainda olhando, eu já tava lá de fora. Não vou entrar aqui, não vou comer aqui, não quero, essa comida tá ruim. E eu tenho gostos particulares, eu gosto de comer do meu jeito, do meu estilo. Eu gosto de tomar meu chimarrão, eu como banana, eu como mamão. Eu sou do jeito diferente, eu não como normal como as outras pessoas. Eu gosto de comer do meu jeito, eu tenho o meu jeito de comer. É toque, eu gosto de comer desse jeito. Eu gosto de comer muita verdura, muita fruta. Carne eu sempre tive um pouco de problema para comer. Desde criança eu vomitava, tive problemas com comer carne vermelha. Leite, lactose, eu vomitava tudo. Eu lavava a língua se eu tomava leite. Eu tinha nojo. E eu não sabia por quê. Eu tive que lidar com muitas coisas. Mas é o meu jeito de ser. Mas eu respeito o jeito que as pessoas comem, do jeito que elas são. Mas elas não respeitam quando me veem. Acham eu comer estranho, diferente, porque eu tenho o meu jeito de ser. Mas eu gosto de ser eu. Então ser autista nesse mundo não é nada fácil. Tu é julgado o tempo todo por tudo. E eu fico me perguntando muitas vezes, como as pessoas conseguem ser tão cruéis? Como maltratam umas outras? Os pais querem... tem um monte de filho, mas tu vê todas aquelas crianças mal educadas, desajeitadas. Os pais não têm educação, não têm gentileza, amabilidade. Depois tu olha os filhos quando crescerem, tudo amargos, doentes, tristes. Daí os pais estão frustrados sexualmente, os filhos frustrados sexualmente, pobres. Não têm uma consciência financeira, gastam dinheiro, compram de tudo. Vão nos lugares e compram tudo. E nem sei o que eles vão fazer com aquilo. Às vezes eu vou no mercado, olho aqueles os carrinhos que as pessoas têm lá, botaram um monte de coisa. Eu não sei quem é que vai comer tudo aquilo e como comem aquilo. Aí tu olha as pessoas do jeito que elas estão vivendo, elas gastam demais dinheiro, elas vão pro consumismo e estão sempre sem dinheiro. Aí vivem na pobreza extrema, aí é moda, compram, parcelam em 200 vezes e querem viver aquela vida. Ou outras pessoas estão economizando e tirando dos outros para ter o seu.
mas não agem com consciência, não vivem com alegria e diversão a vida. Estão amarguradas, tristes, as crianças não sabem para onde vão, tudo perdida, desorientada. Aí vivem naquelas casas, dentro de casa, é briga de família, briga de casal, pai brigando, separando, um monte de demência. Aí as crianças não têm educação, não sabem o que elas vão fazer da vida porque não tem dentro de casa isso. Aí eu trabalhava nas creches, nos colégios, tudo criança mal educada. Perdida, frustrada, triste, infeliz, vivendo a vida dos pais, aí os pais às vezes quando tem muito dinheiro pagavam, porque eu trabalhava em colégio rico das freiras, e aí eles pagavam para as freiras educarem eles, segurarem lá, porque eles não suportavam eles em casa. As crianças vinham com celular, tinha 6 anos de idade. As crianças tinham tudo, mas elas eram infelizes, só não tinham o amor dos pais. E os pais pagavam para segurar as crianças lá o dia inteiro no colégio, as freiras ganhavam milhões para segurá-los lá. Enquanto os pais trabalhavam, mas as crianças eram insuportáveis. Elas eram tristes, infelizes. Não eram todas, mas a maioria. Então não estou dizendo que isso é 100%. 99,999% está assim. As pessoas estão entediadas, vão para a festa, às vezes eu saio para ir para os lugares, olho para as pessoas, não sabem nem o que elas estão fazendo lá, são corpos ambulantes andando, tristes, infelizes. Estão comendo um prato que tem 5 quilos, dá para comer 20 lá. Eu não sei porque comem tanto. Eu não sei onde botam tanta comida. Beber, então, eu não sei por que bebem tanto. Depois enchem a cara, depois vomitam, matam os corpos, tudo doente. As pessoas estão desesperadas, vão pra cá, vão pra lá, tu vai nas praias. É uma loucura, eu morei nas praias. É um nojo. As pessoas jogam todo o lixo no chão. Elas não têm respeito uma com as outras. Na virada do ano, elas soltam todo o lixo. O mar, que é uma beleza, que é vida, que é alegria, todos os seres aquáticos estão lá, a comida também vem do mar e as pessoas comem os próprios peixes no mar e jogam o lixo aonde elas comem o alimento. Elas sentam lá para receber o sol, brincar na areia, tomar banho de mar e elas sujam o próprio ambiente. Pessoas nojentas, asquerosas, porcas e estúpidas. Porque como uma pessoa em sã consciência pode fazer isso? Como tu pode sujar esse lindo planeta, soltar lixo nas ruas? Tem coisas que eu não entendo. Se tu tá aproveitando um planeta tão lindo, tão incrível, por que destruí-lo? Por que maltratar os animais? Por que tu tem animal e maltrata eles? Por que então tê-los? São muitas coisas aqui que para mim, autista, é bem difícil de compreender. Não consigo entender porque as pessoas são tão violentas, tão grossas, tão estúpidas, porque bater nas crianças, conversa com elas, se tu tem que castigá-la, então põe uma cadeirinha lá e diz agora tu vai ficar 5 minutos pensando no que tu fez, mas senta e conversa com o teu filho, ensina para ele o que é gentileza, amabilidade, explica para ele o que é esse mundo, comece a ensinar e reeducá-lo financeiramente, faz com que ele faça as coisas dentro de casa, daí você paga para ele fazer as coisas, ele vai aprender a conquistar seu dinheiro, ele vai achar isso divertido, ter uma vida rica e não pobre, infeliz e miserável. Se você começar a educá-lo, a ser gentil consigo mesmo, a se amar, a se respeitar, a se divertir, a ensinar ele a ter escolhas, o que ele gostaria de viver, o que ele gostaria de comer, deixar ele comer, deixar ele escolher as coisas dele, ensinar ele a se alimentar, ensiná-lo a crescer um adulto incrível e mágico, não burro e estúpido. Conversar com ele sobre a sexualidade, como funciona, começar a levar ele para esse mundo quando tiver na sua idade, mostrar como funciona e não colocar proibições, se tu fizer isso, vai acontecer isso, não usa drogas, não bebe álcool, ele vai fazer tudo que tu disser para ele não fazer. Mas se tu explicar o que acontece se ele bebe, a consequência é dele. Você tem que sentar e conversar com aquela criança e não puni-la, julgá-la ou amedrontá-la para ela não fazer isso. Ensinar esses seres a serem crianças livres, incríveis, inteligentes, desenvolver elas para uma consciência financeira, para um mundo melhor. Quando os pais vêm para mim, às vezes perguntam, eu vejo logo, os filhos é o problema. Os filhos não são o problema. O problema são vocês dois que não sabem lidar com eles, porque vocês não sabem lidar com as suas próprias vidas. A maioria das vezes os casais estão tudo frustrados, tudo perdido, e pergunta para mim por que eu quero ter filho. Eu já tenho tantos nesse mundo e olho o estado que tá. Por que eu tenho que ter filho? Eu gosto de ser eu gosto de ter minha vida. E por que não respeitar? Por que não respeitar o espaço do outro, as escolhas das outras pessoas? Eu não cobro nada de ninguém, não obrigo ninguém a fazer nada. Sempre mostrei um caminho diferente. Quando as pessoas vêm até mim, eu vejo em questão de segundos o que está acontecendo naquela vida. Mas se eu falo as coisas, as pessoas me julgam, me condenam, me falam que eu sou louca, que eu sou estúpida, e depois me julgam por aquilo que eu falei. Me fazem de errado o tempo todo. E eu estou captando todos os pensamentos, sentimentos, emoções a milhões de quilômetros. Às vezes para mim é insuportável, sei eu. Porque eu não aguento tanto barulho, por isso que eu gosto de ficar sozinha. Quando às vezes eu tô perto das pessoas, ou tenho as pessoas que vêm na minha casa, pra mim parece que tem milhões de pessoas e só tem uma lá. Mas a mente dela é tão barulhenta que eu fico ensurdecida, eu fico cansada.
Porque vocês não sabem como vocês são barulhentos mentalmente. Vocês estão nos pensamentos, sentimentos, emoções, falando 1 milhão de besteira o tempo inteiro na mente. Eu tô captando tudo isso o tempo todo. Às vezes, quando as pessoas me contam uma história, tudo é mentira. Eu tô vendo tudo que a pessoa tá falando pela boca, mas na mente ela pensa outra, porque ela tá sempre se mostrando como boa e santa. As pessoas estão mentindo o tempo todo. E pra mim isso é cruel, eu fico brava. Às vezes, tipo assim, eu sou, como autista, desde criança, a gente, às vezes, tu vai começar a tirar sarro, ou começar a debochar, ou incomodar, e eu te dou um tapa. Às vezes a gente não se controla, às vezes o autista, ele vai bater. Ele se irrita, eu batia as portas. Às vezes eu entrava nos lugares, ficava irritada, tinha seres, entidades, ou muita energia lá, eu começava a ficar com raiva e ódio, eu catava aquilo das pessoas, eu começava a quebrar tudo. Eu batia as portas, eu tirava as panelas fora da janela, nos meus pais, depois dos meus 30, nos 20, 25, aonde eu ia, na época se eu entrava nos lugares, eu não conseguia me controlar, eu nem sabia que eu era autista, eu não sabia que eu tinha essa capacidade, então eu passei por situações que foram graves, porque eu não me controlava, eu começava a gritar, eu começava a espernear. E a autista, ele repete muitas vezes a mesma coisa para a pessoa, porque eu sei que ela não tá ouvindo, então eu vou repetir que nem uma vitrola. Mas não é por maldade, é uma coisa natural, a gente nem se controla. Ou às vezes eu vou falar sem parar, ou eu vou falar muito rápido, as pessoas nem vão entender, sim, porque se vocês escutarem meus vídeos no YouTube, eu falo rápido pra cacete. Falo palavrão, falo tudo, mas eu sou divertida e sou alegre, sou eu. E autista é muito de dar risada, é muito de brincar, tem alguns que são bem na deles. Eu fui assim, mas depois eu acabei me desenvolvendo, eu era bem na minha. Mas quando eu comecei a rir, me divertir, eu comecei a ser eu, falar muito. Mas no início eu era em silêncio, o tempo todo eu não falava, ficava quieta, era tímida. As pessoas, as visitas, quando vinham na minha casa, de vez em quando, elas entravam numa porta e eu fugia pela porta da sala. E meus pais diziam, tudo bicho do mato. Não ficava lá. Eu tinha pavor de ficar lá. Eu não ficava no meio das pessoas. Então eles entravam na porta, eu saía engatinhando fora e corria, no meio do mato. E os pais vinham aqui cumprimentar eles, não vou, dá a mão pra eles, não vou. E saía correndo, eu não queria nem saber. Eu era assim, e eles não entendiam. Os meus outros irmãos até cumprimentavam, mas eu influenciava eles e levava comigo. Fugia, eu só voltava pra casa quando a visita tinha embora. Tinha gente que eu não queria nem ver. Eu nunca soube porquê, mas eu sabia que não eram pessoas muito legais. E eu sabia. Tinha lugares que eu entrava, nossa, mãe do céu, eu saía correndo. Me empurravam aonde eu passava, seres, entidades, ou seja o que for que acontecia lá quando eu era criança, e eu ficava revoltada, puta da vida. Eu não conseguia lidar com tamanha energia, ver seres ou lidar com aquela realidade, e ninguém me explicou nada. Até os meus 38 anos de idade eu dormia às vezes com a luz ligada. Sim, porque os seres entravam no quarto, eles andavam ao redor, eu sentia a presença deles, e até com luz ligada vieram em cima de mim, e às vezes vinham caminhavam, então eu tive sérios problemas com entidades. Até conhecer Axis Congênesis, conhecer entidades, com a Shannon, que trabalha com entidades, aí eu fiz o curso dela e entendi a lidar com entidades, com outro tipo de seres, porque eu sempre tive capacidade e habilidade para isso, e aí eu parei de ter ataques. Eu parei de ser perseguida e aí hoje eu consigo lidar com eles, eu entro nos lugares, eu sei onde eles estão, eles me veem, hoje eu sei como encaminhar as entidades, eu sei como lidar com esse mundo de entidades que pra mim é divertido. Eu gosto do mundo da magia, eu gosto de tudo que é sobre energia, sobre corpo, eu gosto de coisas que são além dessa realidade, eu não gosto de conversar de nada que tem aqui, não gosto de novela, não gosto de filme, não tenho paciência, eu tenho dislexia, é muito difícil eu conseguir me concentrar no filme, tenho que olhar 10 vezes pra poder entender o que tá lá, mas eu já captei energia, eu sei o filme, mas é entediante, as pessoas são muito chatas criando filmes. É que nem ler livro. Eu leio a primeira página e pergunto, será que essa pessoa estava dormindo quando ela escreveu isso aqui? É entediante, é chato, é tudo mentira. Não gosto de ler coisas que são falsas e mentirosas, é entediante pra mim. Mas eu como autista tô falando, tá? Se vocês quiserem ler, pra mim tá tudo bem. Mas pra mim é complicado. Eu não consigo me concentrar ali nas mesmas coisas, então eu tenho que fazer várias coisas. Às vezes eu tô no filme, tô no celular, ou às vezes tô criando alguma coisa, tô fazendo alguma coisa. Eu tenho que pegar várias coisas, porque senão uma só é entediante. Porque é o meu jeito de ser. E tá tudo bem. E eu sei que vocês têm um jeito de vocês que se concentram numa coisa só. Eu sempre achei incrível o jeito que vocês são. E eu sempre quis ser como vocês. O brilhantismo, vocês são pessoas incríveis, mágicas, inteligentes. Eu acho o máximo como vocês são. Só vejo o quanto vocês não estão aproveitando a capacidade e habilidade que vocês têm de serem como vocês são. Seres incríveis, mágicos, com potenciais, capacidades, uma inteligência brilhante. Estão usando para um monte de porcaria e estupidez. Poderiam criar um mundo mágico incrível. Poderíamos contribuir com esse planeta Terra e não matá-lo como está aqui. Então, ser autista é fácil? Não. Nesse mundo, não. É cruel, é barulhento, é nojento, é insano, é dolorido. Porque eu vejo muita dor, eu vejo muito maus tratos, eu vejo muita ruindade. E para mim é cruel. E eu sempre me questionei.
Por que as pessoas são assim? Por que elas não sentem nada quando elas fazem isso com os animais, com a terra? Ou quando as pessoas vão na praia, aquela sujeira, aquela imundície, aquela maldade, comendo, bebendo lá na frente, as pessoas bêbadas, empanturadas, infelizes, descarregando todo o ódio e raiva no mar. Ai, vou no mar descarregar a minha energia. Coitado do mar. Tem que aguentar a tua sujeira, a tua podridão. E como seria você tomar um banho de mar e agradecer pela incrível beleza, pelas águas, pelo calor, pelo sol que entra no teu corpo, que alimenta o teu ser, em vez de ir lá descarregar tua merda, tua sujeira. E se você começasse a ir para os lugares, para o meio da natureza e receber o amor e a gratidão da natureza, por receber você e ser grato à natureza, à terra, aos animais, ao mar, a todos os lugares que tu vai, em vez de só lá tirar. As pessoas aqui só aprendem a tirar, ninguém dá nada por gratidão. As pessoas te dão uma coisa, elas sempre querem algo em troca. Ou elas te elogiam porque elas querem algo de você. As pessoas só são interesseiras, maldosas, mas elas não têm gratidão e não têm generosidade de espírito nem com elas mesmas. E eu vejo isso. É só tirar, é só se aproveitar. E quando elas têm que fazer algo por elas, elas não fazem, elas querem tudo de graça. Mas quando tu vai lá nelas, elas te cobram até teu sangue. Então, pra mim, tem coisas que eu não consigo entender porque que as pessoas conseguem ser tão ruins com elas mesmas e também com os outros. Como podem ter tanta ingratidão. Como pode não se amar, não ter generosidade de espírito, não ter bondade com essa terra, com todos os lugares incríveis e maravilhosos, com os seres, com os animais, com o universo, que é incrível, que é lindo, que é maravilhoso, uma terra mágica. E as pessoas estão matando dia por dia com seus pensamentos, sentimentos, emoções de ódio, raiva, vingança, maldade, negatividade, crueldade e alimentando isso. Então, ser autista é fácil? Não é. Eu sofro muito, eu choro muito. Às vezes eu vejo a crueldade, às vezes eu assisto alguma coisa e eu choro. Não aguento, eu sou uma pessoa que chora muito? Sim. Acredito que muitos autistas têm isso. Tem crises de choro também. Porque eu funciono assim. Esse é o meu autismo. Esse é meu jeito de ser. Então não é muito fácil para mim passar para vocês como é ser autista aqui. Como é escutar a mente de vocês diante de mim. E o quanto vocês mentem. E eu tô ouvindo. E eu fico brava. Eu me irrito. Eu choro. Porque aquilo parece que tá matando o meu ser. Porque é um mundo de falsidade, um mundo ilusório, um mundo trapaceiro e mentiroso. E as pessoas estão fazendo isso, estão alimentando isso e depois reclamam que a vida não dá certo. Reclamam que são pobres, infelizes e miseráveis, que esse mundo é uma droga. Já olhou para si mesmo? Se você quer que esse mundo seja alegre e divertido, você começa sendo alegre e divertido com você. Viva uma vida orgásmica, divertida e que funcione para você. E para de viver o que os outros querem que você viva. Para de ficar agradando os outros. Comece a ter gentileza e amabilidade com você. Comece a ter generosidade de espírito com você. Reconheça quem é generoso e amável com você. As pessoas geralmente são estúpidas e grossas com quem está fazendo um trabalho lindo e incrível nesse planeta, trazendo consciência para esse planeta. Julgam e condenam e dizem que a gente é uns demônios. As pessoas ruins, maldosas. Se eu mostro para vocês a verdade das religiões, das igrejas, eu sou um demônio aqui. Mas ninguém percebeu que Deus, Jesus, anjos e santos é uma farsa e uma mentira. Continuam rezando para eles porque é de graça, mas continuam indo lá julgar, condenar, pedir dinheiro para Deus, ele já bateu na tua porta, já te deu. Eu comento isso no meu canal. Mas as pessoas não estão dispostas a ouvir a verdade sobre elas e nem sobre esse planeta Terra. E depois reclamam que tudo isso aqui é uma falsidade, uma mentira, que esse mundo é uma bosta. Tem certeza? Ou tu tá ajudando a contribuir para ele ser uma bosta? Porque se você se amasse mais, aceitasse a verdade sobre você e escolhesse mudar a tua vida e a realidade, esse mundo seria diferente. Seja o exemplo para que os outros possam segui-lo. Eu não quero que vocês acreditem em mim, mas eu escolho que vocês sejam pessoas incríveis, mágicas e brilhantes como vocês são. Para mim, vocês são pessoas incríveis, mágicas, de uma inteligência, um brilhantismo incrível. Eu acho vocês lindos, maravilhosos do jeito que vocês são. E eu escolho que vocês sejam esses seres infinitos, mágicos, incríveis e magos que vocês são. Parem de buscar fora a magia e vão para dentro. Vocês são magos, vocês são bruxos, vocês são feiticeiros. Estão buscando isso neles. E por que vocês não aprendem a desenvolver a magia que vocês são? Por que vocês não desenvolvem a habilidade que vocês têm de perceber as energias, de estar na consciência, de viver a vida que vocês sempre quiseram viver? Mas daí ficam escutando os outros, seguindo os outros que nem manada. Quando vocês vão sair disso? Quando vocês vão acordar e viver a vida que funciona para vocês? O mundo autista é um mundo de magia, um mundo de alegria, um mundo de mágica, mas que é matado aqui. Pelas pessoas que não deixam a gente ser diferente, ser do nosso jeito, viver na nossa vida e nos aceitar. Somos dementes daí, somos doentes, aí nos levam para psicólogos, psiquiatras, nos internam e nos dão medicamento porque diz que isso é uma doença. Verdade, eu sou doente para vocês?
Eu vivi a minha vida inteira sem saber que eu era autista e tinha toque, TDAH, dislexia. E estou aqui. Eu passei por todas as dificuldades, por todas as dores e sofrimentos inimagináveis. Mas eu escolhi a minha vida. Sou responsável por ela. Amo a minha vida. Amo ser quem eu sou. Não tenho mágoa, não tenho ódio, não tenho rancor do que aconteceu na minha vida. Eu fui lá e me trabalhei para me entender, para ser eu. Porque eu só queria ser eu aqui. Nada mais que isso. Eu sempre soube que eu nunca pude ser eu aqui. Porque eu tinha que me esconder de tanto julgamento que eu recebi por ser eu. Mas as pessoas, quando tinham problema, sempre me procuravam. Quando não tinham solução dessa vida, vem pra mim. E depois eu sou a louca desse mundo, né? A estranha, mas é a estranha que sempre contribuiu. A estranha que vê um mundo diferente. A estranha que olha pra tudo e todos com gratidão e alegria. Porque eu amo meu planeta. E eu escolho que esse planeta seja o planeta mais lindo e incrível que ele realmente é. E que esse mundo de insanidade e podridão morra. E um novo mundo de alegria, diversão, gozo, riqueza renasça. Minha vida é minha vida de alegria. Eu amo ser eu amo me divertir, eu pulo no meio das pessoas, eu brinco, eu dou risada sozinha. Porque esse é o meu mundo, eu gosto de ser eu. Eu amo a vida que eu tenho. E como seria vocês amarem a sua vida, serem pessoas melhores e começar a olhar ao redor que existe um mundo grandioso, alegre e divertido para ser vivido. Mas vocês estão vivendo um verdadeiro inferno, mas são vocês que estão escolhendo e criando isso. Então ser autista é fácil nesse mundo? Não, é cruel. É doloroso, é sofrido, porque eu demorei muito tempo para conseguir entender o que as pessoas são aqui, o que fazem aqui e o que está aqui. Mas eu sou um exemplo, como autista, que é possível viver aqui e se divertir e ter uma vida incrível e mágica. Não desistam de vocês. Brilhem. Seja o brilhantismo, a consciência e os seres infinitos, grandiosos, lindos e incríveis que vocês são. Escolham ser vocês, não os outros. Parem de imitar. Comecem a ser vocês na sua totalidade. Nós autistas não gostamos que nos imitem ou de imitar outras pessoas. Nós somos autênticos no que somos. Temos os nossos gostos, as nossas preferências, o nosso mundo e não imitamos ninguém. Gostamos de ser nós. Mas respeitamos todos vocês ao nosso redor. Não os julgamos, não os condenamos e não queremos que vocês sejam nós. Esse é o momento mais incrível e mais lindo. Porque quando você vive você é a alegria o momento todo. Quando você não é você, você só tem tristeza, desânimo e está sempre imitando os outros. Por isso que o autista é do mundo dele. Ele é a alegria dele, ele vive intensamente o tempo todo. Está captando o tempo todo tudo e todos ao redor. E sofre muito com isso porque às vezes ele não sabe que aqueles pensamentos, sentimentos, emoções e tudo que ele está captando não é dele, porque não explicaram para ele. Mas quando ele passa a entender isso, a vida dele se torna mais leve e fácil. Ele está captando o que as pessoas estão pensando e ele acha que é ele que está pensando. Eu passei a minha vida inteira fazendo isso. E me senti um lixo. Me senti desprezada, me senti estúpida diante de tudo e todos. Sofri muito, me condenei, me chibatei, me julguei, me esquartejei, me culpei o tempo todo por ser eu. E hoje percebo que eu pegava o que as pessoas sentiam e o que pensavam a meu respeito. E eu tornei real para mim. Então meu sofrimento foi muito grande em viver essas energias comigo mesma. Em ver o quanto fui rejeitada, julgada e condenada. E depois eu fiz isso comigo mesma. Vocês não têm ideia o quanto isso é cruel para uma criança autista. O quanto isso dói dentro da gente. O quanto eu chorei. O quanto eu me julguei por ser eu. Então hoje eu venho mostrar para vocês o que é ser autista. E que não é fácil ser autista nesse mundo. Com a capacidade e habilidade que a gente tem de perceber tudo e todos ao nosso redor. E tudo que estão pensando e fazendo é cruel. Dói muito, mas hoje aprendi a conviver. Ainda tenho dificuldade em muitas coisas de compreender, percebo muitas coisas, sim, mas estou no caminho do meu aprendizado, da minha evolução, me tornando ser brilhante, consciente, autista que eu verdadeiramente e realmente sou. Então, essa é a minha contribuição a todos vocês. O meu ponto de vista. O que é ser autista do meu ponto de vista. Sendo uma autista. E sou feliz hoje por ser eu.